Lutamos batalhas
vencer. Bom dia, que a paz esteja sobre a sua vida e que bom que nós iniciamos esse encontro com a plena segurança de que a nossa vida está nas mãos de Deus e por isso nós estamos seguros. Hoje eu quero, ao longo do nosso culto, explicar para vocês o que nós fazemos aqui todo domingo. E todo domingo nós estamos aqui e eu comentei com vocês semana passada que a gente faz as mesmas coisas, né? A gente lê um texto bíblico, a gente canta, depois a gente lê outro texto bíblico, a gente ora e tem essas repetições, né? Eu quero que você saiba que todo domingo nós relembramos uma história. A liturgia do culto nos lembra que nós fazemos parte da história de Deus. E por isso todo culto nós começamos com um ato que nós chamamos de criação. A história começa com Deus que cria todas as coisas. A história começa com Deus que nos cria a sua imagem e semelhança e que nos criou para nos satisfazermos nele. Que nos criou para que nós pudéssemos viver para o louvor da sua glória, para que nós pudéssemos ter prazer nele, alegria nele. E por isso o culto começa com esse ato, esse convite à adoração. É Deus quem nos chama à vida para podermos conhecê-lo e nos satisfazer nele. Então vocês vão perceber que tudo que acontece no culto é a ação de Deus. É Deus chamando a gente à adoração. É Deus quem nos chama à vida para podermos viver para Ele, né? Então se você está aqui nessa manhã, adorando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, saiba que é Deus quem te chama. Foi Ele quem te formou, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te concedeu a vida. E por isso você está aqui. E Ele te criou para você louvar Ele mesmo, porque todas as coisas existem e foram criadas por Ele. E por isso Ele é digno de louvor. Porque Ele criou todas as coisas. E por causa dEle as coisas existem e foram criadas. Deus te chama para estar aqui nessa manhã. E por isso quero convidar você a ficar de pé. E nós juntos fazermos a leitura do Salmo de número 4, versículos de 6 a 8, em uma só voz. Vamos ler juntos. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. O que me chama a atenção nesse salmo é que Deus concede alegria ao nosso coração. Uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de pão, de vinho, né? É Ele quem concede alegria aos nossos corações. E que a luz do rosto dEle possa resplandecer sobre nós, para que nós possamos desfrutar da bondade dEle. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui é porque o Senhor nos chama. É o Senhor que nos chama à vida, foi o Senhor quem nos fez, foi o Senhor quem nos formou, e nós somos teus. E o Senhor é o nosso Deus. Todas as coisas existem porque um dia o Senhor as chamou à existência. Se o Senhor não tivesse chamado à existência, as coisas não existiriam, nós não existiríamos. Se nós estamos aqui porque nós fomos criados pelo Senhor. Nós fomos formados pelo Senhor. E o Senhor nos cria e o Senhor nos forma para que nós pudéssemos viver numa relação com o Senhor. Numa relação íntima com o Senhor, onde nós podemos desfrutar de paz, onde nós podemos desfrutar de alegria, onde nós podemos desfrutar de segurança, Senhor. O Senhor nos criou para isso. O Senhor nos criou para nos satisfazermos no Senhor. E por isso nessa manhã eu te peço, Senhor, que o seu povo que está aqui, que esse povo encontre satisfação no Senhor. Porque nós sabemos, reconhecemos e admitimos que o nosso coração é atribulado, Senhor. E não vai encontrar descanso enquanto não descansar no Senhor. Por isso que esse seja tempo, Senhor, de nós nos satisfazermos no Senhor, de nós descansarmos no Senhor, porque o Senhor nos chama para perto, o Senhor nos quer, e que nós possamos desfrutar hoje da vida do Senhor, do descanso que o Senhor oferece, em nome de Jesus. Amém. Então a próxima música é esse
anseio que existe no nosso coração de que o Senhor possa reinar sobre a nossa vida, sobre cada aspecto da nossa existência, que Ele possa reinar sobre a nossa vida. Irmã Denira, fazer uma oração de adoração ao Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar? Então, se o primeiro ato do culto é este ato da criação de um Deus que nos chama para adorá-lo, de um Deus que nos cria para nos satisfazer nele, o segundo ato dessa grande história em que nós estamos inseridos é a queda. Deus nos criou para que nós pudéssemos desfrutar de vida e vida abundante dele, mas o ser humano, ao invés de escolher a vida, ele escolheu a morte. O ser humano, ao invés de escolher continuar em um relacionamento íntimo com Deus, o ser humano escolheu viver sem Deus. E por isso o ser humano foi imerso numa realidade de morte. Nós passamos a morrer porque nós nos distanciamos de Deus. Nós nos separamos de Deus. Escolhemos caminhos de morte. De tal forma que agora toda a nossa vida é marcada pela morte. Nós passamos a morrer. Nosso corpo passou a adoecer. Nós passamos a morrer fisicamente. As nossas emoções começaram a adoecer, as nossas relações começaram a morrer igualmente, porque nós fomos imersos numa realidade de morte. Mas Deus olha para tudo isso e Ele fala, não, eu não vou deixar as coisas como estão. Deus vem ao nosso encontro por meio de Cristo Jesus e nos chama ao arrependimento. É Ele quem nos chama
para nos arrependermos. É Ele quem nos chama da morte para a vida e fala, não, eu não desisti de vocês. Eu não vou deixar vocês nessas circunstâncias, porque eu não criei vocês para a morte, eu criei vocês para a vida. Por isso a queda é esse convite de um Deus que nos chama para o arrependimento. De um Deus que nos chama para reconhecer, não permaneçam nesse estado que vocês estão. Voltem-se para mim. Vivam para mim. E é esse convite que Jesus faz. Em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, que eu quero ler com vocês. Venham a mim, esse é o convite de Jesus. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja então que o convite para nós nos relacionarmos com Deus parte do próprio Deus. É Ele quem nos chama, venham a mim. E é curioso que Jesus cita esse texto num contexto onde uma cidade inteira rejeitou a sua mensagem. Ele fala, eu lamento por isso. Essa cidade vai continuar desfrutando de morte. É isso que o pecado faz em últimas circunstâncias. O pecado nos leva a caminhos de morte. Jesus está falando, não, mas venham a mim. Todos vocês que estão cansados dessa vida. E eu vou dar descanso a vocês. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. É Jesus te convidando. Existe vida. Por isso esse é o tempo em que nós confessamos os nossos pecados, porque Ele nos chama ao arrependimento. Nós declaramos, Senhor, nossos caminhos só nos levaram à morte. Nós tropeçamos em muitas coisas porque nós não ouvimos a sua voz. E nós nos arrependemos disso. E hoje é tempo de arrependimento. É tempo de nós declararmos, Senhor, não tem como viver sem o Senhor. Me perdoa porque eu sou resistente a ouvir a sua voz que me chama para viver a sua vida. Mas eu quero viver agora para o Senhor. Eu quero viver caminhos de vida. Ore ao Senhor, fale silenciosamente com Ele. Ele está aqui e Ele deseja ouvir você. Ele te quer. Essa é a grande boa notícia do Evangelho. Deus quer você. E Ele convida você. E se Ele convida você, isso é sinal de que Ele quer você. Então fale com Ele. Derrame o seu coração diante dEle, as suas dores, as suas mágoas, os seus pecados, as suas falhas. E desfrute do descanso que Ele tem para oferecer para você. Depois de uma momento de oração silenciosa, nós vamos cantar mais uma canção que vai ser uma oração do coração. Convido você a fazer dessa canção a sua oração, mas fale com Deus. Derrame o seu coração diante dEle. Ele se inclina para nos ouvir, fale com Ele. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar com meu coração, te adorar. Há em mim
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faça o teu querer em mim, faça o teu querer em mim, faça o teu querer. Que essa seja a oração do nosso coração. Um Deus que nos chama de volta, a resposta é: Senhor, toma meu coração é seu. E por isso o terceiro ato dessa grande história, que nós repetimos todo domingo, é a redenção. Se o ser humano caiu, tem um Deus que vem em nossa direção para nos resgatar. E a boa notícia do Evangelho é que sim, o ser humano escolheu o caminho de morte, e o ser humano por conta própria não pode se voltar para Deus, porque o ser humano se tornou pecador. O ser humano se corrompeu de tal forma que um ser humano pecador não pode se relacionar com Deus Santo. Mas a boa notícia do Evangelho é que aquele por meio de quem foi feito todo o universo se fez carne e habitou entre nós. E ele viveu a vida perfeita. E ele carregou sobre si os nossos sofrimentos, as nossas dores. Ele carregou sobre si os nossos pecados para nos dar a sua vida. Ele carregou sobre si a nossa morte para nos conceder a sua ressurreição. E sim, estou falando de Jesus. E por meio dele existe a declaração da boa notícia do Evangelho. Sim, vocês se desviaram, mas por meio de Cristo Jesus vocês podem se reconciliar com Deus. Por meio dele nós podemos ouvir a declaração que vem do alto: se confessar-vos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O terceiro ato dessa grande história é a redenção. A declaração de que existe perdão para mim e para você. Deus está de braços abertos esperando seus filhos perdidos por causa de Cristo Jesus, que ofereceu o sacrifício perfeito para que eu e você possamos nos aproximar de Deus e poder reconhecê-lo como o Pai que nos ama. Essa é a boa notícia do Evangelho. E eu quero ler esse texto com você, um texto que nos mostra a postura de Jesus. O que é essa nova vida que Jesus nos convida a participar? Vamos ler juntos? Eu vou ler os versos ímpares e vocês leem os versos pares, tá? Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e aclamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Essa postura de Jesus, que é capaz de descansar em meio a uma tempestade, de dormir em meio a uma tempestade, revela uma postura de alguém que está totalmente entregue a Deus. Alguém que não teme diante das circunstâncias da vida, dos sofrimentos e das aflições, porque descansou completamente em Deus. Jesus é a figura perfeita de alguém que conhece perfeitamente o Pai e que sabe que no Pai nós estamos seguros. Essa nova vida que Deus nos chama, e mais uma vez a redenção é Deus nos chamando da morte para a vida, da inexistência para a existência. Ele falando: descansa em mim. Confie no que eu tenho a dizer para vocês. Nessa nova vida que Deus nos chama para desfrutar, Ele é o nosso Pai. E nós estamos seguros nas mãos dEle. A música que nós vamos cantar, Tu és fiel, declara: Senhor, Tu és fiel. Teus filhos sabem que não falharás. Assim como o Senhor Jesus se entregou por inteiro, o convite da boa notícia da redenção é Deus nos chamando. Se entreguem por inteiro também a Ele. Ele se entrega por inteiro para vocês, se entreguem por inteiro para Ele. Né? Então fique de pé, nós vamos cantar mais uma canção.
E se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e oferta com alegria de coração, que é da forma como Deus gosta. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Com bênção sem fim, tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Nosso irmão Jonathan fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus, sim, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar?
Maravilha, gente. Nós vamos fazer, como nós fazemos todo domingo, a leitura do Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo de Westminster contém um conjunto de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã, onde nós lemos aqui para nossa edificação, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra. Então, pergunta de número 50. O que exige o segundo mandamento? Vamos ler juntos? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Ou seja, Deus quer ser adorado da forma que Ele quer ser adorado. Existe uma forma de adorar a Deus, que Ele deixou para nós. Ele deseja ser adorado dessa forma. E por que Ele deseja ser adorado dessa forma? Porque adorando a Deus da forma que Ele instituiu, isso vai nos moldando para sermos parecidos com Ele. O benefício da adoração é nosso. O benefício de vivermos para Deus é nosso. Tá? Pergunta de número 50, então. Tá? Então, passando para vocês a nossa agenda semanal. Lembrando, então, que no próximo domingo, tá? Guarde bem essa informação, no próximo domingo, nós vamos retornar aos nossos estudos bíblicos às 9 horas da manhã. Tá? Então, domingo que vem, chega de acordar um pouquinho mais tarde, acordar mais cedo, janeiro acabou, está acabando, né? Então, acorde um pouquinho mais cedo e participe do estudo bíblico com a gente, tá? É um tempo muito bom, porque é diferente da pregação, né? No estudo bíblico você pode participar, você pode fazer perguntas, né? Você pode interagir, então é um momento um pouquinho mais informal, né? Onde você pode participar e aqui tirar suas dúvidas junto com a gente. Nós vamos prosseguir com o estudo do Breve Catecismo, onde no próximo domingo nós vamos conversar sobre um tema fundamental para a vida cristã, que é a oração. Tá? Então, convido você a participar com a gente. Tá? Igualmente, no próximo domingo, às 9 horas, nós vamos iniciar nossa classe de novos membros, né? Onde nós temos aí 15 pessoas inscritas. Tá? Quem se inscreveu, recebeu um materialzinho que nós vamos usar ao longo dos nossos estudos. Tá? É importante que você preencha esse material essa semana, para que no domingo seja um tempo onde a gente possa aprofundar e tirar algumas dúvidas. Tá? Então, se você recebeu esse material, preencha essa semana a primeira lição, para nós aprofundarmos e conversarmos no domingo. Tá? E domingo, como todo primeiro domingo nós fazemos, é dia de culto de Santa Ceia, onde nós celebramos juntos aqui a Ceia do Senhor. Tá? Então, em fevereiro nós vamos retomar várias agendas. Tá? Então, dia 3 de fevereiro nós temos um convite especial para toda a igreja. Nós vamos ter um culto de abertura no Seminário Presbiteriano do Sul. E por que nós vamos nesse culto? É claro, né, nós temos o Juninho, nosso seminarista, que vai iniciar os estudos teológicos. E nós, como igreja, vamos nesse culto para apoiá-lo, para incentivá-lo, para nós declararmos, nós estamos com você. Né? Não posso fazer os trabalhos por você, mas estamos com você, né? Te apoiando aí. Tá? Então, toda a igreja está convidada a participar desse momento que inaugura os estudos do Seminário Presbiteriano. Tá? Quem quer ir, quem precisar de carona, fale comigo, e vai ser uma alegria se nós pudermos participar. Dia 4 de fevereiro, tem muita gente ansiosa para isso aqui, né? O retorno do pequeno grupo às 7h30. Tá? Vamos voltar aí a frequentar a casa do Rogério e da Neia. Né? Fala, não, vamos começar em janeiro já. Não, peraí, calma. Né? Fevereiro nós retomamos, então, dia 4. Lembrando que nós vamos prosseguir com o estudo do Apocalipse, com um estudo, gente, que vai ser massa. Apocalipse 13, Wallace. Apocalipse 13, bom demais, tá? Então participa com a gente, se você quiser conhecer como funciona o pequeno grupo, é uma oportunidade para você participar com a gente. E dia 10 de fevereiro nós retornamos nosso encontro de oração às 19 horas, tá? O objetivo era retomarmos dia 3 de fevereiro, mas dia 3 de fevereiro estaremos apoiando o Juninho. Tá bom? Classe de novos membros, como já reafirmei, ainda dá tempo de se inscrever, tá? Você pode se inscrever até sábado, tá? Depois é igual a Arca de Noé, fechou, não entra mais ninguém, tá? E retomando aqui nosso projeto de reforma, gente, só atualizando vocês, né, do nosso sonho que está em construção, que saiu do papel, tá? Ano passado isso aqui só estava no papel, era só um rascunho, era só um sonho, e agora
as coisas estão avançando, Deus tem abençoado a gente, tá? Nós queremos esse espaço para termos momentos de maior qualidade de comunhão, tá? E avançamos aí mais 3%, né? Glória a Deus. Na verdade, esse valor aqui foi para quase 74%, né, Rubens? 74% de arrecadação, então glória a Deus, todos vocês têm contribuído e orado por esse projeto. Só para atualizar vocês, nós já estamos na fase de colocar a cobertura do espaço dos fundos ali. Essa semana ele já deve colocar as telhas e é possível que ele conclua um banheiro. Concluindo esse banheiro, ele pode demolir os outros banheiros e assim prosseguir com a construção, tá? Então é possível que no final desse mês nós concluamos mais uma etapa, né, que é essa parte bruta da reforma, e assim começar com a parte dos acabamentos. Tá bom? Só atualizando vocês. Glória a Deus pelo bom andamento da obra. Tá? Eu quero aproveitar e convidar você à oração, esse tempo que nós dedicamos em alguns cultos para interceder e para orar por irmãos amados que estão passando por momentos de dificuldade. Eu quero convidar vocês a orar pelo Paulo Andrade. Paulo Andrade, ele tem uma filha especial, que ainda está internada, ela está no quarto agora, ela saiu da UTI, e hoje ela celebra mais um ano de vida, né? E nós queremos interceder pela vida dela, para que o Senhor a renove completamente, e celebrar a vida dela, né? Que Deus tenha preservado, Deus tenha cuidado dela. Nós vamos orar pela Eliane também, filha da irmã Marina. Ela encerrou a fase de quimioterapia, e agora ela vai passar por uma bateria de exames, para passar por uma cirurgia, tá? Então nós vamos orar pela Eliane também, tá? Mais alguém tem algum pedido de oração para nós orarmos juntos nesse momento? Fique. Maravilha. Mais alguém? Mais algum pedido? Vizinho da frente da Palmeira. Vamos orar por ele. Vamos orar. Mais algum pedido, gente? Vamos orar então por esses pedidos. Eu convido você a fechar seus olhos, a orar por essas pessoas como se você estivesse orando por você, ou por alguém próximo a você, tá? Interceda, suplique ao Senhor a graça que vem dele. Pai querido, nós acabamos de cantar que o Senhor é fiel, e que nós sabemos que o Senhor não falha, e que na verdade o Senhor nunca vai falhar, porque o Senhor é bom. E é ao Senhor que nós recorremos, Senhor, porque existem circunstâncias da nossa vida que estão além do nosso controle. Estão além daquilo que nós podemos fazer, mas não estão longe do Senhor, não estão fora do seu alcance. E por isso nós clamamos ao Senhor misericórdia e graça para que auxilie essas pessoas que estão em necessidade. Nós oramos pela Paulinha, Senhor. Ao mesmo tempo, nós celebramos a boa recuperação dela, que ela já foi transferida da UTI para o quarto, mas clamamos ainda para que ela tenha uma plena renovação da sua saúde física. Nós oramos pelo consolo do coração dela, nós sabemos que ela está sentindo a morte da mãe, e nós clamamos para que Teu Espírito Santo, Consolador, a console neste momento, Senhor. Nós celebramos a vida dela e Te bendizemos pelo presente que a Paulinha é na nossa vida, na vida do Paulo Andrade, e que o Senhor continue derramando alegria sobre o coração dela, paz sobre o coração dela, e comunicando para ela o Seu amor. Nós celebramos a vida que vem do Senhor. Pai querido, nós oramos também pela Eliane, Senhor, e celebramos junto com ela o fim, Senhor, dessas sessões de quimioterapia, e oramos, Senhor, para que o Senhor a abençoe nesse processo final, nessa bateria de exames que ela vai fazer. O Senhor sabe que a expectativa do nosso coração é que ela esteja curada, Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, se for necessário que ela passe pela cirurgia, que o Senhor a fortaleça em todas as coisas, que o Senhor a anime, que o Senhor a console, que ela saiba que ela está segura em suas mãos, porque de fato nós travamos batalhas que o Senhor Jesus já venceu. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e por isso nós podemos enfrentar as aflições da vida com coragem,
sabendo que a nossa vida está em suas mãos. Então, encoraje a Eliane, Senhor, fortaleça ela, para que ela possa enfrentar o que for, sabendo que ela está em suas mãos. Nós oramos pelo Antônio, Senhor, que também está no hospital, está internado. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor sobre a vida dele, que o Senhor o visite, que o Senhor o fortaleça, Senhor, que de fato todos os procedimentos médicos, Senhor, possam surtir efeito, para que ele tenha uma boa recuperação. Em nome de Jesus, que a presença do bom pastor esteja lá com ele, fortalecendo, declarando que ele não está sozinho. Da mesma forma, nós oramos, Senhor, pelo vizinho da dona Palmira, que sofreu um acidente de moto. Nossa, Senhor, tenha misericórdia da vida dele. Nós clamamos uma boa recuperação. Nós clamamos, Senhor, para que nesse processo em que ele está se recuperando, que não fique nenhuma sequela, mas que ele se recupere completamente, que possa desfrutar do seu amor, do seu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós oramos, Senhor, por essa jovem que a Rosana trouxe para a gente, que tão nova já está passando por um câncer terminal. Senhor, tenha misericórdia dela. Nós lamentamos, Senhor, esse momento da vida que nós vivemos neste mundo, onde nós passamos por muitas dores, por muito sofrimento, por muitas enfermidades, mas tenha misericórdia dela, Senhor. Nós insistimos e oramos pela cura, porque sabemos que nada é impossível para o Senhor. Agir no Senhor ninguém pode impedir. Nós oramos pela cura dela. Ao mesmo tempo, nesse momento tão crítico, Senhor, nós clamamos pelo consolo, para que o Senhor a visite com paz, sabendo que não importa o que aconteça, a nossa vida está em suas mãos. E não há nada e nem ninguém que pode nos tirar essa segurança, Senhor. Há a declaração do seu Evangelho que diz que nada pode nos separar do seu amor. Conceda essa segurança a essa jovem, Senhor. E a cada um de nós aqui, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as lutas que nós enfrentamos e travamos, que o Senhor nos visite com graça, Senhor. Nós precisamos do Senhor e precisamos da sua ação sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos passar para o nosso tempo de reflexão. E eu tenho falado para vocês hoje, né, que todo culto nós contamos uma história, onde um Deus que cria todas as coisas nos cria para vivermos para Ele. E por causa do orgulho, da teimosia do coração do homem, nós decidimos viver sem Deus e por isso nós caímos e passamos a viver numa realidade de morte. Mas a boa notícia é que Deus enviou seu Filho e nos chama da morte para a vida, para que nós possamos viver para Ele. O que significa que nós nascemos de novo se nós cremos em Cristo Jesus. Existe uma nova vida operando em nós. E nessa nova vida nós crescemos. Nós crescemos para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Então esse momento de pregação, de ensino, é um momento que o Senhor Jesus está moldando a nossa vida. Está santificando o meu e o seu coração e nos formando para que nós sejamos parecidos com Ele. Porque Deus nos santifica por meio da palavra dEle. Então esse momento é igualmente importante, esse momento da edificação, da pregação, que é um momento onde Deus nos desafia com a sua palavra para que sejamos mais santos, mais parecidos com Cristo Jesus. E hoje nós chegamos ao último capítulo da nossa série 365 Bênçãos, onde nós temos afirmado que cada dia desse novo ano que se inicia, Deus está nos presenteando com oportunidades para que nós possamos desfrutar da sua presença todos os dias, o tempo todo. Esse é o desejo do coração dele. Que nós possamos desfrutar da sua presença não apenas no domingo, que nós estamos aqui hoje, mas todos os dias em tudo que nós fizermos. Existe graça de Deus em cada atividade que eu e você fazemos ao longo do nosso dia. Você já assistiu esse filme aqui? Quem já assistiu, levanta a mão aqui. Esse filme, se você não assistiu, vale a pena assistir, tá? Ele começa enganando você, parece que é mais uma comédia boba do Adam Sandler, mas que no final ele quebra você no meio. Você começa a assistir rindo, dando risada, mas no final você acaba em prantos, porque ele traz reflexões profundas sobre a vida, né? Mas o personagem que o Adam Sandler interpreta se chama Michael Newman, que é um arquiteto bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos, mas ele é totalmente absorvido pelo trabalho dele. A vida gira em torno do trabalho dele. Ele vive apressado, e os filhos chamam ele para brincar, e ele promete, não, depois eu vou brincar com vocês. Pai, chegou o feriado, vamos para o acampamento? Não, depois nós vamos acampar. Eu prometo para vocês que mais para frente nós vamos acampar. E ele é absorvido pelo trabalho, e ele dá várias desculpas para que ele não desfrute do tempo com a sua família.
E um dia, ele entra numa loja de colchões e aparece um personagem meio misterioso, o Morte, né, que o próprio nome já é meio estranho, né, o Morte aparece para ele, e ele recebe um controle remoto mágico que permite que ele possa pausar a vida, que ele possa avançar a vida, que ele possa voltar a alguns momentos, né, que marcaram a vida dele, e ele pode também silenciar os momentos da vida, né? Então no início parece ser perfeito quando ele recebe esse controle, né? Ele fica super animado, né? Ele avança as partes chatas da vida. A esposa começa a brigar com ele e ele coloca no silêncio, né? No mute, né? Não recomendo que você se desligue no momento da briga, gente, porque a mulher sempre vai perguntar se você entendeu. O que eu disse por último? Eu geralmente consigo responder o que ela disse por último. E o que eu disse antes disso? Né? Não, mas aí ele multa a esposa, né? No momento de doença ele avança, nas reuniões chatas com o chefe ele pula, e qualquer situação desagradável que ele passa, ele vai pulando a vida, né? E ele se diverte com aquele controle, ele pausa, dá tapa na cara do chefe, né? Que alguns de nós gostaríamos de fazer, né? E o problema é que o controle remoto, ele tinha um algoritmo, que começou a aprender as preferências do Michael e passou a acelerar automaticamente tudo o que ele considerava inconveniente. E aí que ele começa a entrar em desespero, né? Porque a vida dele começou a avançar automaticamente, e ele tentava arranjar formas de contornar o algoritmo, mas ele não conseguia, e a vida dele foi avançando. E quando ele se dá conta, grande parte da vida dele tinha passado rapidamente, os filhos cresceram sem ele, o casamento esfriou e eles se divorciaram, os pais envelheceram e morreram, e ele passou a vida não dando atenção para os pais, e ele alcançou o sucesso profissional, ele chegou no topo, mas ele chegou lá sozinho. E no fim, já velho e doente, Michael entende tarde demais o valor do tempo que ele desperdiçou tentando fugir da vida em vez de viver a vida. Então o filme nos ensina que pular as partes chatas da vida é pular a própria vida. Então vale a pena, vale muito a pena assistir esse filme, ele tem uma reflexão muito interessante para nós, sobre a maneira como nós lidamos com o nosso tempo e sobre aquilo que nós valorizamos, né? Mas, e sem percebermos, nós cristãos vivemos da mesma forma. Já percebeu isso? Nós cristãos utilizamos Deus como se Ele fosse um controle remoto. Nós queremos que Deus resolva a nossa vida de maneira instantânea e extraordinária. Não é verdade? A gente está numa situação difícil e fala, Deus resolve isso aqui, né? Deus resolve essa situação que eu não consigo resolver. A gente quer que Deus haja todo dia, em todo momento, de maneiras extraordinárias, de maneiras instantâneas. Nós queremos que Ele nos livre o tempo todo de situações inconvenientes. Tanto é que a gente fala dos chefes chatos, né? A gente ora, Senhor, mata, né? Senhor, me livra dessa pessoa. Enquanto o objetivo de Deus é, não, ame Ele. Ore pelos seus inimigos. Abençoe aqueles que te perseguem. Mas a gente quer que Deus nos livre de qualquer situação inconveniente. Nós queremos que Ele não permita que nós passemos por dificuldades. Nós queremos que Ele nos livre de doenças e aflições o tempo todo. Nós queremos que Ele nos conceda dinheiro fácil. Quem nunca orou para Deus para ganhar na Mega Sena, né? 90% dos brasileiros oram por isso, né? E de preferência, dinheiro fácil e sem muito trabalho, né? Nós queremos que Ele nos conceda uma vida confortável no final das contas, e nós lidamos com Deus como se Ele fosse um controle remoto. Queremos que Ele resolva tudo, queremos que Ele nos livre de todas as inconveniências da vida. Mas o que nós não percebemos é que Deus molda a nossa vida por meio das atividades comuns, por meio das atividades ordinárias e chatas que temos que realizar todos os dias. É no comum, nas atividades diárias, nas atividades chatas, que Deus está moldando a minha e a sua vida. É na necessidade que Ele nos ensina a ser contente. É nas aflições que Ele nos convida a confiarmos nele, sabermos que não importa o que aconteça, nossa vida está segura nas mãos dele. Deus nos molda por meio de situações difíceis e conflituosas. Na verdade, todos os dias, em tudo que nós fazemos, Ele nos chama para desfrutar da sua presença e moldar a nossa vida. Esse é o convite de Deus. Em tudo que nós fizermos, nós desfrutarmos da presença dEle. Por isso, a nossa pergunta que nós temos feito é:
Como que você vai viver os seus dias nesse ano de 2026? Como que você vai viver a sua vida? Você vai viver ansiando para que as partes chatas e difíceis da vida passem rápido? Assim como no filme do Clique? E quando você vê sua vida de fato já passou? Ou você vai fazer de cada atividade um lugar onde você pode desfrutar da presença de Deus e ser moldado por Ele? De cada momento da sua vida fazer um lugar onde você pode se encontrar com Deus, de Ele ensinar você e transformar a sua vida. Como você vai viver os seus dias? Como que você quer viver os seus dias? E hoje eu quero conversar com você sobre esse tema. Existe graça quando nós dormimos. Existe graça de Deus para nós quando nós dormimos. Minha esposa vai ficar orgulhosa disso aqui agora. E quando eu digo essa frase, esse nome, ela se arrepia. Tá? Você sabia que, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, 72% dos brasileiros enfrentam problemas relacionados ao sono? Estamos falando de 72% dos brasileiros enfrentam problemas relacionados ao sono. Tem dificuldade para deitar no travesseiro e dormir. Você tem dificuldade com sono aqui? Alguém? Ninguém? Gente, eu tenho 0. Eu deito e durmo e volto a acordar, Deus me sustenta. Minha esposa fica revoltadíssima comigo, porque é só eu deitar no travesseiro. Vinícius é assim também, né? Aqui, ó, pá, né? Mas 72% dos brasileiros sofrem problemas relacionados ao sono. Sabe quais são os 2 principais motivos, segundo a pesquisa? Estresse. Ninguém aqui anda estressado, né, gente? Todo mundo calminho, né? E telas. Esses são os 2 problemas principais relacionados ao sono. Você anda muito estressado, meu. Anda muito estressadinho, né? E você está consumindo telas demais. Esse foi o resultado da pesquisa, tá? Mas você sabia que Deus se importa com o seu sono? Isso é muito curioso, né? Porque a gente acha que Deus só quer que a gente ore, só quer que a gente lê a Bíblia. Mas você sabia que Deus está preocupado com o seu sono? Com o seu descanso? Os temas como sono e descanso, gente, aparecem em média 250 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então Deus se importa bastante com o sono. Deus se importa bastante com o seu travesseiro, tá? O sono revela profundas verdades espirituais que nós vamos ver hoje. E por isso eu quero ler com você Salmo 127, versículos de 1 a 2, para a nossa reflexão de hoje, tá? Oh, coisa boa, né? Deus quer que você durma, olha só. Hoje a mensagem vai ser, vá dormir, né? Deita a cabeça no travesseiro e durma, tá? Vamos ler. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente para o alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos aqui, nós estamos ansiosos para ouvir a sua palavra, que flui através da sua palavra. Que o Senhor fale conosco, que a sua palavra nos desafie para que possamos viver a vida que o Senhor deseja para nós. Porque é isso que o Senhor deseja vida e vida abundante para cada um de nós. Que o Senhor nos visite e nos preencha, Senhor, com a sua alegria, com a sua paz, e que possamos responder em obediência àquilo que o Senhor disser, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, toda vez que você dorme, existe graça de Deus para você. Sabe por quê? O sono revela que nós temos um Deus provedor. O sono revela que nós temos um Deus provedor. Tá? O Salmo, gente, número 127, faz parte de um conjunto de cânticos dos Salmos, conhecido como Cântico dos Degraus, ou Cânticos da Subida. Né? Esses cânticos o povo judeu cantava toda vez que eles peregrinavam rumo a Jerusalém, onde todos os judeus eram convocados para ir 3 vezes ao ano a Jerusalém, para cultuar ao Senhor no templo, e alguns peregrinavam, faziam longas jornadas que duravam dias, semanas, para que eles pudessem chegar até Jerusalém para adorar a Deus. Então eles faziam caravanas, saíam das suas casas e viajavam até Jerusalém, mas naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus,
não tinha carro, né? Não tinha moto, era cavalo ou caravana a pé mesmo, tá? E ao longo dos dias, o que eles faziam? Eles cantavam. Eles cantavam essas canções que são conhecidas canções de peregrinação, onde todas as canções são voltadas para Jerusalém, são voltadas para um Deus que nos guarda, são voltadas para um Deus que nos sustenta, tá? E essas canções lembravam que Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso pastor. E eles entoavam até que eles chegavam a Jerusalém e cantavam a última canção, que é Deus abençoando o seu povo. Maravilhoso, tá? Um dia nós vamos fazer um estudo sobre os cânticos dos degraus, que é muito legal, né? Mas essa peregrinação nos lembra que nós, como povo de Deus, nós somos peregrinos aqui nessa terra. E que ao longo da nossa jornada, é Deus quem nos guia, quem nos protege e quem nos sustenta. Todos nós estamos numa jornada aqui nessa terra. E se você pertence a Deus, esses cânticos querem lembrar você disso. Nessa jornada que nós trilhamos aqui, é Deus quem te guia, é Deus quem te protege e é Deus quem te sustenta. Creia nisso. Que o maior interessado pela sua vida é Deus, e Ele te sustenta, Ele te protege e Ele te guarda. Tá? O Salmo 127 é atribuído a um personagem muito conhecido chamado Salomão. E ele fala basicamente no Salmo 127 de 3 empreendimentos que são inúteis sem Deus: a edificação de uma casa, a segurança de uma cidade e a solidificação de uma família. Ele está dizendo, se você tentar construir uma casa, guardar a cidade e edificar uma família sem Deus, ele diz, é inútil. É inútil. É vazio. É nada. Tá? E é curioso Salomão dizer isso, porque ele falhou nessas 3 coisas. Salomão, ele recebeu a sabedoria, mas ele não foi muito sábio ao longo da sua vida, né? Ele falou muito sobre sabedoria, mas na prática ele falhou bastante, né? Então Salomão é aquele tipo de sábio que errou bastante e pode dizer para nós, cara, não faça isso. Por que não, Salomão? Porque deu ruim. Deu ruim para mim, vai dar ruim para você, tá? Então, quando nós vemos 1 Reis, capítulo 9, versículos de 10 a 19, nós vamos ver que Salomão ele construiu um reino gigantesco. Ele construiu muito, né? O reino de Israel nunca foi tão grande como no tempo de Salomão, tá? Mas seu reino foi erguido com alianças com povos que Deus não tinha muita afinidade, por meio de tributos e trabalhos forçados. Salomão fez o seu povo trabalhar forçadamente, além da conta, né? Nós vemos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, que apesar de todos os seus esforços e trabalho, o reino de Salomão terminou dividido. Ele trabalhou muito ao longo da vida para deixar o seu reino unido, para deixar o seu reino forte, mas no final, seu reino foi dividido. O seu filho fez besteira, o reino foi dividido. Tá? E como nós sabemos bem, seus casamentos não foram lá essas coisas. Suas mais de 1.000 mulheres, né? Não é um bom exemplo para você seguir Salomão, tá? Nessa parte aí de casamento, tá? Ou seja, ele falhou nessas 3 partes, tá? Ele tentou construir um reino gigantesco, de uma forma que não glorificava a Deus, deu ruim, né? Ele tentou solidificar a cidade, né? Deixar sua cidade segura, terminou dividido. Tentou formar a família do jeito que ele entendeu que era certo, né? Deu ruim também, tá? Então as palavras aqui do Salmo 127, Salomão dizendo, cara, não faça isso, por quê? Deu ruim para mim, vai dar ruim para você também, tá? Então o que Salomão está dizendo aqui para nós, com base na sua experiência pessoal, é que é inútil qualquer empreendimento que não leva Deus em conta. Tá? Guarde bem isso, qualquer empreendimento sem Deus é inútil, porque o homem nada pode fazer sem Deus. Nada podemos fazer sem Deus. Os nossos melhores esforços em construir uma casa não podem impedir um tornado de colocar tudo abaixo. Nós vimos isso recentemente em Rio Bonito do Iguaçu, que arrasou as casas daquela cidade. Os nossos melhores esforços não podem impedir a natureza de agir contra nós. Os nossos melhores esforços em proteger a nossa cidade, ou proteger o nosso país, não podem impedir a vinda do exército inimigo. Nós temos visto essa bagunça no mundo, né? De um dia para a noite, invasão na Venezuela. Agora, de um dia para a noite, briga na Groenlândia, né?
Nossos melhores esforços em proteger a cidade, em cuidar da cidade, são inúteis, se Deus não for levado em conta. Os nossos melhores esforços em mantermos a nossa família não garante que ela permanecerá unida. Isso é importante para nós que estamos aqui, temos casados, temos solteiros que estão ansiosos em namorar, aleluia, né? É inútil você tentar construir uma família sem Deus, sem a base que só Deus pode oferecer, sem um fundamento que só Ele pode oferecer. Se você quer se relacionar, se você quer construir um casamento saudável, uma família saudável, filhos saudáveis, leve Deus em conta. Senão será inútil qualquer esforço que nós fizermos. Tá? Podemos nos matar de trabalhar, mas nada disso garante segurança financeira e paz interior. E você sabe disso. Se não for Deus construindo, protegendo, unindo e provendo, é inútil. É isso que Salomão está dizendo. Eu tentei fazer todas essas coisas sem levar Deus em conta, me lasquei. É inútil. Né? E o filme, se você se lembra, o filme Titanic, alguém já assistiu aqui? Né? O filme Titanic traz para nós uma reflexão interessante. Alguns vão dizer que não é verdade, mas está no filme. Está no filme, é verdade. Né? Porque o Titanic era considerado o navio mais seguro do mundo. Né? É a tecnologia de ponta da época. E no filme alguém diz a frase: nem Deus pode derrubar esse navio. De tão seguro que ele é, nem Deus pode derrubar esse navio. Você já sabe o final da história. Né? Não foi Deus que derrubou o navio, mas foi um iceberg que derrubou o navio. Né? Gente, eu não acredito num Deus sádico, mas acredito na insensatez humana que pensa que pode prover segurança para si mesma, enquanto não pode. Nós achamos que nós estamos seguros pelos nossos próprios esforços, que nós estamos providos de tecnologia e conforto, mas nós não podemos prover segurança para nós mesmos. Porque de um dia para a noite tudo pode mudar. Tudo pode acontecer na sua vida que vai virar a sua vida de cabeça para baixo, você não tem controle sobre a sua vida. Você não pode prover segurança para si mesmo. E é isso que Salomão está acusando nesse salmo aqui para nós. Não tem nenhum problema em você construir casas, em você proteger a cidade, em você formar uma família. O problema está em você colocar sua segurança e satisfação nessas coisas. Quando, na verdade, só Deus pode prover segurança, satisfação e provisão. O problema é você colocar segurança nas coisas erradas, encontrar satisfação nas coisas erradas. Se você coloca satisfação na sua família, você sabe como família é conturbada. Tem uma coisa que a família faz, por muitas vezes, é tirar a nossa paz. Né? Filhos, então, meu Deus, na adolescência, misericórdia. Né? A nossa segurança e satisfação deve estar em Deus. Em Deus. É interessante que Salomão, em 2 versos, ele utiliza 3 vezes a palavra inútil e 3 vezes a palavra Senhor. Tá aí pintadinho para você ver que eu não estou falando besteira. Tá? 3 vezes em 2 versos ele usa a palavra inútil e 3 vezes Senhor. Sabe o que significa inútil aqui? Né? Quando nós vamos ver no original do hebraico, inútil significa nada, vazio, vaidade, ausência de substância real, moralmente e espiritualmente sem valor, esforço inútil, trabalho que não produz fruto real sem Deus. Isso significa inútil, nada, é vazio, é espiritualmente sem valor, tá? Não é nada. Ao mesmo tempo, ele usa a palavra Senhor aqui, mas Senhor não é Senhor, é um nome que Deus revelou para Moisés e ao povo com quem ele fez uma aliança, né, que nós chamamos de Iavé, né, que significa aquele que existe, aquele que é. Tá? Ou seja, Salomão está contrapondo o nada com tudo, com o vazio com aquele que é a própria vida. Tá? Esse contraponto que Salomão está fazendo aqui. Sem Deus, tudo é vazio, tudo é inútil, tudo é nada. Com Deus as coisas são cheias de sentido, cheias de propósito, cheias de significado. Ou seja, as coisas sem Deus são vazias. Não tem fundamento próprio, são nada. São nada. As coisas sem Deus, o que Salomão está dizendo, não tem valor algum, as coisas sem Deus são inúteis. Como diz o poeta, coisas são apenas coisas, só servem para nos fazer tropeçar. Tá?
Tente se agarrar a ela no meio do oceano e você vai afundar, porque as coisas são como um pedaço de papel. Que no momento que você vai precisar, elas são como folha de papel e você vai afundar. Tá? Então Salomão está basicamente nos lembrando, diante das coisas existirem, nada existia, somente Deus existia. Por isso que Ele é o fundamento e o propósito, a substância de todas as coisas. Então as coisas só têm fundamento e valor porque derivam de Deus. Por isso a conclusão é, coloque sua segurança em Deus. Antes de Deus existir, antes das coisas existirem, nada existia, só Deus. As coisas só existem e permanecem existindo porque Deus criou todas as coisas. As coisas só têm valor e fundamento porque vêm de Deus. Sem Deus, elas nada são. Faz sentido isso para vocês? É isso que Salomão está dizendo, é inútil você fazer qualquer coisa sem Deus, porque sem Deus nada existe, nada tem valor, nada tem fundamento. O ser humano não tem valor e fundamento sem Deus, porque nós somos vazios. Se nós existimos porque nós viemos de Deus. Quem tem substância real, vida real é Deus. Sem Ele, nada existe, nada é. Tá? E é por este fato que ele afirma no verso 2, será inútil você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo seu trabalho. E Salomão foi alguém que trabalhou bastante, ele está dizendo, cara, é inútil isso aí. Você levantar cedo, 5 horas da manhã, e dormir meia-noite, trabalhando, se desgastando, para você consumir arduamente, sem ter prazer no pão que você come. É inútil. Então o problema não está no trabalho das nossas mãos, o problema está na inquietação do nosso coração. E por isso, bendito é o trabalho, o labor, que ao final do dia, solta o peso do controle e entrega a Deus. E adormece em tranquila confiança. É isso que o Salmo está dizendo, cara. Bendito é o labor que sabe o momento de parar. E fala, não, daqui para frente é Deus. Eu já fiz o suficiente por hoje. E se eu fizer mais, eu estou tentando ser Deus, estou tentando controlar as coisas, eu não sou Ele. Eu vou deitar tranquilo aqui porque Ele me sustenta. Eu vou deitar tranquilo aqui porque é Ele quem supre a minha vida, é Ele quem provê todas as coisas. Olha só o que este homem, esse velhinho sábio vai dizer para nós, tá? O que o texto combate é a pessoa obcecada pelo trabalho, que não trabalha para viver, mas vive para trabalhar. O que o texto combate é fazer do trabalho uma obsessão e do dinheiro um ídolo. Este versículo não diz que é errado acordar cedo, trabalhar com afinco e fazer sacrifícios. Apenas nos adverte que o nosso trabalho deve ser uma bênção que nós desfrutamos, não um fardo que nós suportamos. Deus quer que você desfrute do seu trabalho. E é curioso, quando você for ler o livro de Eclesiastes, o Salomão vai dizer, é isso que vale a pena na vida. Você trabalhar e conseguir desfrutar do seu trabalho. Gente, então, o sono só revela que nós somos limitados. Você é limitado. Eu sou limitado. As suas horas que Deus te presenteia na madrugada com seus problemas, né? E você se depara com seus problemas e com a sua incapacidade de resolvê-los. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Mas diante da nossa limitação, nós podemos descansar tranquilos, porque nós estamos na mão de um Deus que é ilimitado. Ele tem todo o poder. De um Deus que garante o sustento e garante a proteção do seu povo, enquanto nós dormimos. É Ele quem garante isso. É Ele quem garante, cara, eu vou prover tudo para você. Eu não vou deixar faltar nada para você. Então o sono é a declaração que as coisas estão incompletas na nossa vida, que tem muita coisa quebrada, mas nós podemos dormir porque nós confiamos em Deus e Ele continua cuidando de todas as coisas. Ele provê o sustento enquanto nós dormimos. Veja só o que essa mulher, Tish Warren, vai dizer para nós. É a mulher que escreveu o livro que eu indiquei para vocês, Liturgia do Ordinário, tá? Excelente, anotem esse livro, leiam esse livro, é bem tranquilo de ler, vale muito a pena. E ela diz o seguinte, resistir a limites não é novo para a raça humana. Não é uma novidade. Desde o começo tivemos uma animosidade contra a nossa finitude, contra os nossos limites. Na sua rebelião, Adão e Eva queriam ser como Deus, invencíveis, autossuficientes, autônomos, sem limites. Mas toda noite, gostando ou não, precisamos admitir novamente que não somos limitados.
nossos corpos ficam cansados, nossos esforços se provam fúteis, somos necessitados. Ceder ao sono confessa essa realidade, uma confissão que é contracultural e revolucionária. Nós não somos suficientes. Nós precisamos de alguém que cuide de nós. Nós precisamos de alguém que nos garanta segurança. E essa pessoa é Deus. Ele garante que enquanto seus filhos dormem, Ele continua trabalhando em favor de seus filhos. Ele continua sustentando os seus filhos, provendo todas as coisas para o seu filho. Então faça do seu sono, toda vez que você dormir, uma entrega de confiança a Deus que tudo provê. Faça do seu sono a declaração: Senhor, eu confio em Ti, até aqui eu fiz. E a partir de agora eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. Nós somos limitados, Ele não é. Nós nos cansamos, Deus não se cansa nem se fatiga. Nós paramos de trabalhar, o nosso Pai não deixa de trabalhar em favor do seu povo. O guarda de Israel não guarda, não dorme, nem se fatiga, nem fica cansado, Ele guarda o seu povo. Então, antes de dormir, diga a Deus: Senhor, eu fiz tudo que eu podia pela minha família, eu fiz tudo que eu podia no meu trabalho, eu não posso fazer mais nada agora, mas o Senhor pode. E o Senhor continua trabalhando e provendo sustento para o seu povo. Gente, é linda a declaração que nós lemos no Salmo 4, versículo 8, que nós lemos aqui no culto. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Só o Senhor me faz ficar seguro. Gente, sabe quando o salmista Davi escreveu isso aqui? Quando ele estava dormindo em cavernas, sendo perseguido pelo rei Saul. Mas em meio à perseguição, em meio ao medo da morte, ele declara isso aqui: eu posso dormir em paz. Mesmo que tenha um louco me perseguindo, querendo tirar a minha vida, eu posso deitar em paz, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. Porque Ele me sustenta. Não foi isso que nós cantamos hoje? Senhor, Tu és fiel. Teus filhos sabem que não falharás. O Senhor não vai falhar. Eu posso dormir tranquilo. Eu posso falhar. O meu Deus não vai falhar. Ele vai continuar cuidando de mim enquanto eu durmo. Gente, em segundo lugar, o sono revela o Deus amoroso, tá? O que faz você sacrificar o seu sono? Já parou para pensar nisso? Pelo que você está sacrificando o seu sono? O que tira o seu sono, né? Então, nossos hábitos de sono também revelam aquilo que nós amamos, você sabia disso? O seu hábito de sono revela aquilo que você valoriza, aquilo que você ama. Se sacrificamos o sono por alguma coisa, isso revela que nós amamos muito aquela coisa, não é verdade? Geralmente nós sacrificamos o sono pela família, quando tem alguém doente no hospital, a gente fica a noite inteira acordado, cuidando da pessoa que nós amamos. Por quê? Nós amamos aquela pessoa. Nós sacrificamos o sono porque nós amamos aquela pessoa que está no hospital. Isso significa que meu sono desorganizado revela aquilo que eu valorizo, revela aquilo que eu amo. E o texto que nós lemos mostra que muitas pessoas perdem o sono por trabalho e produtividade. Se tem uma coisa que tira o nosso sono, é aquela palavrinha que arrepia qualquer um: boleto, né? Contas para pagar. Tem outra boa: cartão de crédito, vencimento amanhã, né? Muitos perdem o sono por causa de trabalho e produtividade. O grande lema da nossa sociedade capitalista é: trabalhe enquanto eles dormem, meu filho. Bora! O que você faz à meia-noite às 6? Né? Meia-noite às 6 não é momento de dormir, não. É momento de trabalhar, fazer dinheiro, produzir, trabalhar, né? Não perca tempo dormindo. E muitas pessoas consideram dormir como perda de tempo. Não é verdade? Não, dormir é perda de tempo, pastor. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para produzir, né? Tem tanta coisa para viver, eu estou aqui dormindo, né? Você pode ter mais dinheiro que os outros, você pode ter mais destaque do que os outros, se você dedicar tempo enquanto os outros estão desperdiçando o seu tempo dormindo. Preguiçosos, né? Quem dorme à noite, né? Então, gente, quando nós perdemos e sacrificamos o nosso sono em nome da produtividade, estamos declarando que amamos o dinheiro, amamos a estabilidade e amamos o sucesso mais do que a Deus. Essa é a declaração. Se você sacrifica o seu sono por causa do dinheiro, da produtividade, do trabalho, você está declarando: eu amo mais o dinheiro, a estabilidade, o sucesso do que o meu Deus. E Salomão está dizendo o que para nós? É inútil. Isso é inútil. Isso é vazio. Isso é nada. Tá? Isso só traz inquietação, só traz preocupação, só traz ansiedade.
Mas tem aqueles, e aqui eu me acuso, eu confesso que eu sou um desses, cara. Estou confessando meus pecados para vocês saberem que eu faço isso aqui, tá? Tem aqueles que sacrificam o seu sono em nome do entretenimento. Tem uma palavrinha aí chamada Netflix, né? Você está lá, 10 horas da noite, assistindo uma série, terminou o episódio daquele jeito e fala, meu, eu não posso dormir agora, cara. Eu tenho que assistir. Aí quando você vê 1h da madruga, 2, 3, meu Deus, tem que acordar cedo amanhã, né? Só eu faço isso, não? Só eu faço isso. Né? Ninguém mais aqui faz, né? O pastor é um pecador mesmo, olha por mim, tá? Muitos sacrificam o seu sono no altar da Netflix. Muitos sacrificam o seu sono naquilo que nós chamamos de Reels, né? E ficam, e quando vê, meu Deus, 2 horas da madruga. Tem que acordar cedo amanhã, acorda cedo mal-humorado, né? Oh, desgraça de vida, né? Sono, queria dormir mais, né? Isso é igualmente inútil, Salomão está dizendo, é inútil fazer isso, né? Então, olha só essa declaração que a Escritura faz. Minha disposição de sacrificar o descanso necessário e de priorizar o lazer ou o trabalho mais do que as necessidades básicas do meu corpo e das pessoas ao meu redor, com quem tenho bem menos paciência depois de uma noite mal dormida, isso é verdade, tá? Então, amor, durma bem, cara. Durma tranquila essa noite, né? Revela que essas coisas boas, entretenimento e trabalho, tomaram um lugar errado na nossa vida. E você sabe, seja sincero comigo, vamos ser sinceros. É mais fácil você sacrificar o seu sono com Netflix do que orando, não é verdade? Com a Netflix a gente fica ali vidrado, mas quando a gente vai orar, ô Senhor, que sono, né? Ô Pai, tem misericórdia, né? É mais fácil a gente sacrificar o sono por entretenimento do que oração. O que revela que nós amamos muito mais essas coisas do que a Deus. E não adianta dizer que Deus é prioridade, sendo que os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos, não revela que Ele é prioridade. Quando nossa vida não tem espaço para Ele, não, Deus é prioridade, você tem espaço para Ele na sua vida? Não, então não é prioridade. Nós amamos mais essas coisas do que a Deus. Mas veja a grandiosidade do que Salomão está dizendo para nós no texto, tá? A melhor tradução aqui não é que Ele concede sono para aqueles que Ele ama, mas que Ele concede sustento enquanto nós dormimos. Ele concede provisão enquanto nós estamos deitados. Então, gente, veja que Deus ama tanto você, e Ele me ama tanto, que a prova do seu amor é que Ele quer que você descanse. Ele fala, meu filho, eu te amo, dorme um pouquinho. Já deu para você por hoje. Mas Deus, eu tenho que trabalhar mais, tenho que estudar. Filho, descansa, vai ser melhor para você. Dorme. Dorme nos meus braços aqui, né? E Ele nos concede toda a segurança necessária para que nós possamos dormir em paz. Afinal de contas, Ele sabe o quanto o sono faz bem para você. Gente, você descansado é uma maravilha, você não descansado é chato. Eu sou chato quando eu estou com sono, cara. Você sabe que a criança, quando está com sono, o que ela faz? Birra. Né? Começa a perturbar todo mundo. Né? Como você não é diferente. Você só é um adulto que aprendeu a controlar a sua cara, né? Mas sua vontade era, eu quero dormir, né? Vou embora da minha casa, né? Não é assim. Deus quer que você descanse. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte estudo, cara, durmam o quanto vocês puderem, tá? Vai até onde vocês conseguirem ir. Demonstrou que as pessoas dormiram em média 8 horas e meia. Não, durmam quando vocês quiserem, dormir em média 8 horas e meia. E aqueles que participaram desse estudo disseram que se sentiram mais felizes, menos cansados, mais criativos, mais cheios de energia e mais produtivos. Porque dormiram. Descansaram. Porque Deus criou você para dormir também, meu amigo. Você não é uma máquina. Você é um ser humano limitado que precisa precisa dormir, tá? Isso me lembra que este homem, chamado James Bryan Smith, afirma em seu livro Maravilhoso e Bom Deus, outra excelente indicação para você ler. Excelente livro, tá? Vai mexer com você. E ele diz, o ser humano não é apenas uma alma abrigada num corpo. Isso é que a filosofia platônica vai defender. Nós não somos platônicos, nós somos cristãos, tá? A maioria da filosofia grega vai dizer que nosso corpo é uma prisão.
As escrituras não vão afirmar que o nosso corpo é uma prisão, tá? Nosso corpo e nossa alma estão integrados. Se nosso corpo sofre, a nossa alma também sofre, eles estão ligados, tá? Não podemos negligenciar o corpo em nossa busca por crescimento espiritual. Na verdade, negligenciar o corpo inevitavelmente atrapalha o nosso crescimento espiritual. Tudo que nós fazemos em nossa vida, incluindo as práticas de formação espiritual, fazemos em e com o nosso corpo. Se nosso corpo não está descansado bastante, nossas energias serão diminuídas e nossa capacidade de orar, de ler a Bíblia, ficar sozinhos com Deus ou memorizar as Escrituras será reduzida. Ou seja, você quer orar mais, você quer ler mais a Bíblia, mas se você não descansa, quando você buscar fazer todas essas coisas, você não vai conseguir. Porque você está cansado demais para isso. Porque você sacrificou o seu sono, não consegue se alimentar espiritualmente. E tudo vai ladeira abaixo, tá? Então, o sono tranquilo, gente, é uma das provas do amor e do cuidado de Deus que nos concede a segurança necessária para que possamos dormir seguros e satisfeitos. Deus nos oferece toda a segurança, mas Deus, o mundo está acabando lá fora. Estou controlando todas as coisas, meu filho. Você pode dormir tranquilo. Você pode ser como Jesus no barco em meio à tempestade. Meu Pai está cuidando de todas as coisas, não tendo o que me preocupar. E essa história de Jesus no barco é fantástica, porque ele levanta e acalma o vento e a tempestade. Ele tem autoridade sobre tudo. Enquanto você está dormindo, o universo continua girando e funcionando, porque Deus sustenta todas as coisas. E sustenta a sua vida também. Tá? E olha só, mais uma frase sensacional desse livro, que eu estou citando mais vezes aqui, porque é importante nós construirmos essa teologia do sono de maneira bem fundamentada. Tá? E olha só o que ela vai dizer: cerca de 1/3 das nossas vidas é gasto dormindo. 1/3 da sua vida é gasto dormindo, o outro 1/3 é gasto trabalhando, e o outro 1/3 só você pode dizer o que você faz. Tá? Então 2/3 da sua vida é trabalho e sono. E trabalho, nós vamos começar uma série no mês que vem, que nós vamos falar sobre trabalho. Tá? Mas 2/3 da sua vida é trabalho e sono, o restante só você pode dizer. Tá? Por meio de todos esses anos de descanso, Deus está trabalhando em nós e no mundo, redimindo, curando e dando graça. Cada noite, quando nós caímos no sono, nós praticamos o abandono de nossa confiança no esforço próprio e permanecemos na boa graça do nosso Criador. Assim, abraçar o sono não é uma confissão dos nossos limites, não é só uma confissão dos nossos limites, também é uma alegre confissão do cuidado ilimitado de Deus conosco. Para os cristãos, o ato de cessar e relaxar no sono é um ato de dependência de Deus. E se os cristãos fossem conhecidos como uma comunidade contracultural de pessoas descansadas, pessoas que abraçam os seus limites com entusiasmo e até mesmo com alegria. Olha só como ela termina: nós somos criaturas finitas e fracas, que são abundantemente cuidadas pelo nosso forte e amoroso Criador. Nós somos finitos e fracos, mas durante o nosso sono, nós podemos descansar tranquilos, porque nós temos um Deus amoroso e infinito que nos guarda. E por isso, toda vez que você dormir, você pode dormir tranquilo, declarando: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor está cuidando do mundo. O Senhor criou o mundo, antes das coisas existirem, o Senhor já existia. E tudo estava debaixo do seu controle, não é agora que as coisas vão desandar. Não é na minha vez que as coisas vão desandar. Eu posso dormir tranquilo, porque o Deus amoroso e infinito me guarda. Gente, é isso. Tá? Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Por isso, concluindo, enquanto a humanidade tenta ser ilimitada como Deus, o Deus ilimitado se torna limitado em Jesus. E Ele se encarna para morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. Então, abraçar as suas limitações faz parte da vida que Jesus oferece para você. Jesus criou você para ser limitado, então seja limitado. E Ele mesmo se limitou para dizer: isso é a vida que eu ofereço para vocês. Existe vida sendo limitado. E é isso que Deus quer que vocês sejam. Veja, olhem para mim, eu não tenho problema nenhum em ser limitado, em ser um ser humano como vocês. E Ele faz isso para nos mostrar o que é vida de fato. Por isso, gente, concluindo, o sono também
ele pode ser para nós uma lembrança da própria morte. Dormir é como morrer, e eu literalmente morro dormindo, gente. É nocaute certo, tá? Dormir é como morrer. E diante da morte você pode fazer alguma coisa? Não. Você pode ressuscitar sozinho? É claro que não. Diante da morte nós precisamos de um guia que nos conduz à vida. E por isso, como nos lembra o salmista, deito-me e pego no sono, acordo porque é o Senhor que me sustenta. É Ele quem me levanta. É Ele quem me traz de volta à vida. Nós dormimos e acordamos porque Deus quer. Nós só acordamos porque Ele nos sustenta e Ele renova a vida sobre nós. Gente, o mesmo é válido para a morte. Nós morreremos e viveremos porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E garante, se nós morrermos com Ele nós ressuscitaremos. Que maravilha! O ato de dormir e levantar pode ser para nós, então, a lembrança que nós vamos morrer um dia. Mas nós vamos acordar e viveremos com Ele. Viveremos com Cristo. A vida nessa terra e a vida eterna dependem exclusivamente dEle. Então, a gente finalizando aqui, nós lançamos alguns desafios para você praticar ao longo do ano de 2026. E eu quero relembrar esses desafios com vocês, para a gente falar, não, pastor, vamos cumprir isso aí juntos, tá? Então, o primeiro desafio foi que existe graça quando você acorda, tá? Então, quando você acordar e abrir os seus olhos, lembre-se que você não produziu nada, você não fez nada, você acorda na sua pior versão, descabelado, com bafo, com mau hálito, mas mesmo assim Deus ama você. Essa é a declaração do Evangelho. Antes de você existir, Deus já tinha escolhido você, Ele já amou você, e Ele chamou você para Ele. Então, quando você acordar, abrir os seus olhos, antes de fazer qualquer coisa, lembre-se que você é amado por Ele. Tá? Faça de cada abrir dos olhos, a cada manhã, uma lembrança do amor de Deus por você. Abra os seus olhos e fala, Deus, eu estou aqui fedido, suado, descabelado, com mau hálito, mas o Senhor me ama. Isso vai mudar o seu dia, com toda certeza, tá? Quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer não é pegar seu celular, nós conversamos isso semana passada, né? Arrume a sua cama e dedique os seus primeiros dias a Deus. Deixe o celular para depois, tá? A primeira coisa que Jesus fez ao levantar da morte, nós afirmamos, foi deixar seu sepulcro organizado, foi deixar tudo dobradinho, né? Mostrando que Ele está fazendo novas todas as coisas, Ele está renovando toda a sua criação. Então, toda vez que nós colocamos o caos em ordem, arrumamos a nossa cama, arrumamos a nossa casa, estamos participando do que Deus está fazendo no mundo. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando se levantar é pegar o celular? Não, arruma a sua cama, dedique os seus primeiros minutos a Deus. E hoje, antes de dormir, lembre-se que você é limitado, mas Deus não é. Confie que Deus provê para você segurança, sustento e satisfação enquanto você dorme. Porque Ele é o Deus provedor e amoroso, confie nisso. Tá? Não sacrifique seu sono por trabalho e entretenimento. Deus quer que você durma. Durma 7 horas, 8 horas por dia. Descanse, Ele quer isso para você. E faça de cada dormir e levantar um lembrete que um dia você vai morrer. Mas você vai ressuscitar com Cristo. E vai viver para sempre com Deus. Faça isso todos os dias e você vai ver que algo vai começar a mudar na sua vida. Vai começar a surgir uma alegre confiança em Deus. Vai começar a surgir aí mais paciência, mais amor, mais alegria, mais gratidão, mais contentamento. Porque nós estamos vivendo continuamente na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Finalizar nosso encontro. Pai querido, nós te bendizemos e nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é amoroso. O Senhor é fiel e o Senhor provê todas as coisas. Nós sabemos que como filhos, o Senhor não vai falhar. E nos dê essa confiança, Senhor. Que o nosso sono expresse isso toda vez que nós chegar à noite, Senhor, que nós possamos confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E por isso nós podemos dormir em paz, porque a nossa vida está em suas mãos. O nosso futuro está em suas mãos. A criação, o universo está em suas mãos e o Senhor tudo sustenta. Nos dê essa confiança no Senhor, para que nós possamos dormir em paz, porque o Senhor nos concede segurança, o Senhor é Deus, a nossa vida está em suas mãos, nós confiamos no Senhor. Pai querido, que a cada dia, Senhor, que a nossa igreja, que a nossa comunidade
possa exercitar essas coisas, para nós lembrarmos que o Senhor é um Deus presente. É o Senhor quem concede alegria, paz sobre os nossos corações. E nós queremos, de fato, a cada dia, por meio dessas práticas, nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Gente, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Voltem sempre, espero que vocês tenham se sentido bem acolhidos. E para o fim da nossa história, a nossa liturgia termina com consumação. Um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E por isso nós terminamos todo o culto com uma bênção, onde um dia nós estaremos unidos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todo sempre. Então fique de pé, vamos receber a bênção e assim finalizaremos o nosso culto. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém, amém. Uma boa semana a todos. Deus abençoe você.